Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Tiago na área, e nós estamos aqui para iniciar a nossa primeira aula online, aula sob demanda, da nossa disciplina de Agricultura Especial 1. Lembrem-se que nós estamos lidando com a cultura da mandioca. E claro, na aula de hoje nós vamos fazer uma breve recapitulação dos nossos temas. A partir de agora, você só ouvirá a minha voz e os slides. Então, nos acompanhe, espero que você goste bastante dos nossos temas. Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade, nós estamos na nossa aula de Agricultura Especial 1. E como eu havia falado há poucos instantes, nós vamos fazer uma breve recapitulação sobre a cultura da mandioca, até levando em consideração que toda essa problemática que nós estamos enfrentando de termos aulas remotas e toda essa questão de nós termos aulas a cada 15 dias por conta do calendário acadêmico, faz com que nós nos esqueçamos de alguns detalhes importantes que nós já tivemos a oportunidade de conversar na nossa aula presencial. Mas, então, para que a gente possa recuperar alguns desses detalhes, vamos acompanhar aqui os slides. Então, neste momento, vocês acompanharão apenas a minha voz, tá? Nós não teremos imagem neste momento. Bom, estamos na cultura da mandioca, conforme vocês sabem. E vamos fazer aqui uma menção. Esse conjunto de slides, ele tem algumas adaptações do professor Lúcio Zabot, que é da Universidade Federal de Santa Maria. Ele disponibilizou os slides ao público, isso pela internet. Nós fizemos algumas adaptações nos slides, porque ele fez um conjunto bem definido, bem interessante, bem sintético, e até agradecemos essa disponibilização ao professor Lúcio Zabot, lá da Universidade Federal de Santa Maria. Bom, então, com base neste material, nós podemos lembrar a vocês que o Brasil ele se apresenta como o segundo maior produtor de mandioca no mundo, ocupando apenas 13,46% da produção total. A gente tem que lembrar que a produção de mandioca ela não se encaixa no contexto da produção de uma commodity. É importante que vocês saibam essa realidade. É uma produção muito mais para mercado interno. E nós podemos ainda afirmar que se trata de uma produção muito mais voltada para a agricultura familiar e também para a agricultura de subsistência, tendo em vista que as raízes tuberosas de mandioca elas são aproveitadas para alimentação humana e também, lógico, levando em consideração as raízes de mandioca brava, elas são utilizadas para a produção da fécula, e a fécula, por sua vez, pode ser vinculada para quaisquer finalidades. Por exemplo, vocês estão vendo no item 2 do slide, ela pode ser utilizada para produtos amiláceos ou ainda para a produção de alimentos embutidos, para a produção de embalagens. Nós temos inclusive os filmes, os biofilmes de amido de mandioca, colas, alguns lubrificantes para brocas de mineração. Também podemos utilizar o amido para a indústria têxtil e, além disso, também para a indústria farmacêutica. No que tange ao cultivo da cultura de mandioca, nós podemos estabelecer estes dados que se encontram no slide, né? Vocês podem se perguntar, professor, mas em quais locais eu posso desenvolver a cultura da mandioca? Na verdade, nós podemos desenvolver a cultura da mandioca numa diversidade de locais. Podemos considerar as latitudes 30 graus norte e 30 graus sul. Para quem não se lembra o que é uma latitude, latitude é o eixo perpendicular aos meridianos, ou seja, que se estendem no sentido leste-oeste. Nós temos como uma das latitudes mais marcantes aqui no hemisfério sul o Trópico de Capricórnio, que passa inclusive aqui pela cidade de Maringá e fica a aproximadamente 23 graus sul. Então nós podemos cultivar a mandioca aqui no município de Maringá e até um pouquinho mais ao sul no nosso território, também se estendendo a 30 graus norte. Porém, lá no hemisfério norte, quando nós nos aproximamos de latitudes tão elevadas como a latitude de 30 graus, as temperaturas já chegam a ser limitantes. Então, as maiores concentrações do plantio da cultura da mandioca, elas são mais nas latitudes 15 graus norte e 15 graus sul, portanto, mais na zona tropical. Em termos de altitude, nós podemos cultivar a mandioca até 2.300 metros. Para vocês terem uma ideia, algumas cidades da Bolívia e do Peru estão sob essa altitude.
E a cada 1000 metros de altitude que nós nos elevamos, a temperatura média do ambiente diminui de 6 graus. Só para exemplificar então, se eu estiver a nível do mar, na cidade de Paranaguá ou na cidade de Matinhos, na cidade de Morretes, e a temperatura por lá estiver a 30 graus, numa cidade que se localiza a 1000 metros de altitude em relação ao nível do mar, a temperatura estará a 24 graus. É essa a ordem que nós temos de redução de temperatura. Além disso, falando em altitude, para a gente poder cultivar a cultura da mandioca, a altitude favorável é no entorno de 600 a 800 metros. Aqui na nossa região nós temos uma altitude por volta de 540 a 570 metros, portanto, mesmo que não esteja ali na faixa de altitude favorável, nós podemos dizer que ainda é aceitável. Levando-se em consideração ainda que nós temos uma diversidade de áreas de produção de mandioca no noroeste do Paraná. E quanto mais nós nos aproximamos da foz do rio Paranapanema e também com a confluência deste rio com o rio Paraná, a altitude tende a ficar próxima a 200 metros, 150 metros de altitude. Isso é a nível do mar, tá certo? Em comparação ao nível do mar. Então, nós temos possibilidade de cultivar mandioca mesmo em altitudes menores, que é esta ilustrada no slide. A temperatura ideal é entre 20 e 27, porém, conforme também nós havíamos discutido em sala de aula, uma das propriedades da cultura da mandioca é resistir a temperaturas mais altas e a ambientes mais hostis. Essa faixa de temperatura entre 20 e 27 favorece o acúmulo de amido. No entanto, nós podemos fazer um cultivo da cultura de mandioca, levando-se em consideração temperaturas até aproximadamente 35, 36 graus. Isso se deve ao fato da cultura possuir um metabolismo seletivo que aciona o metabolismo C4, produzindo malato como um dos carboidratos resultantes deste processo, e protegendo os fotoassimilados do excesso de luz e do excesso de temperatura. Um resultante desse processo, logicamente, é a produção dos glicosídeos cianogênicos, a linamarina e a lotaustralina, que nós falamos em sala de aula o que eles significam. São dois glicosídeos que são resíduos resultantes do processo de fotossíntese. Quando nós temos a produção do malato, que é um carboidrato de 4 carbonos, nós temos como resíduo desse processo a produção da linamarina e da lotaustralina. Se esses dois carboidratos estiverem separados, não há problema. Quando eles se juntam, há a produção de ácido cianídrico. E é este ácido cianídrico que determina, dependendo da sua concentração, se a mandioca é mansa ou brava. Nós devemos nos lembrar que a mandioca mansa possui menos de 100 mg de ácido cianídrico por quilo de polpa crua de raiz, enquanto que a mandioca brava possui acima desse patamar, acima de 100 mg de ácido cianídrico por quilo de polpa crua. Agora, considerando a exigência pluviométrica, o último dado deste slide, a cultura da mandioca exige alguma coisa em torno de 1.000 a 1.500 milímetros por ano. Então, para você conferir se na sua cidade ou na sua região você pode conduzir a cultura da mandioca, é recomendado que você trabalhe com essa situação, com este regime pluviométrico. Um pouco menos a cultura suporta, porém, se nós estivermos a aproximadamente 600 ou 500 milímetros, já é um estresse hídrico importante que vai fazer com que o acúmulo de reservas nas raízes tuberosas não seja tão adequado. Quando nós falamos ainda de temperaturas, nós devemos considerar as temperaturas baixas, abaixo de 15 graus. Nós temos o retardo de brotação, a diminuição ou a paralisação da atividade vegetativa, a entrada numa fase que nós chamamos de repouso induzido, isso considerando as regiões mais ao sul do Brasil, e simplesmente de repouso nas regiões mais quentes no Nordeste. O que seria este repouso? Basicamente é uma dormência da planta. A planta deixa de conduzir os seus fotoassimilados para as raízes tuberosas e nós não percebemos o incremento de amido nas raízes. Isso pode ser, logicamente, revertido na medida em que a temperatura fica novamente acima dos 15 graus.
por volta de 2 a 3 dias após essa temperatura estar acima dos 15 graus, o metabolismo da planta acaba voltando ao normal. Se nós chegarmos, por exemplo, às temperaturas de 20 a 22 graus, esse retorno ao normal pode se dar até em menos tempo, coisa aí de 2 dias. Tá? Com relação ao fotoperíodo, apesar de que a maioria das cultivares na atualidade sejam cultivares de dias neutros, não tem sensibilidade a fotoperíodo, o período de luz ideal é de 12 horas por dia, algo que nós só conseguimos nos meses mais quentes do ano, partindo-se aproximadamente ali do mês de dezembro, passando até o mês de fevereiro. A partir desses meses, fevereiro para frente e dezembro para trás, nós temos menos de 12 horas de luz. Claro que isso depende da localização onde você se encontra. Quando nós estamos com dias com períodos de luz mais longos, nós temos o favorecimento da vegetação da planta, ou seja, a planta ela terá o seu processo vegetativo mais acentuado. E isso reduz um pouco o desenvolvimento das raízes. O que acontece? A planta de mandioca é uma planta que tem um ciclo relativamente longo. Ela tem um ciclo anual a bianual. O ciclo anual é mais voltado para a produção de mandiocas de mesa, que são menos fibrosas e acumulam menos amido nas suas raízes. No entanto, o processo de tuberização, ou seja, o processo de acúmulo de reservas nas raízes, é um processo que só começa a partir do momento em que nós temos menos de 12 horas de luz por dia. Então, se nós considerarmos que o período de plantio da cultura da mandioca é por volta dos meses de agosto, setembro, outubro, ou até nós podemos plantar no mês de maio, logicamente, mas independente desse momento de plantio, nós só teremos tuberização forte e evidente quando a luz do dia, quando o fotoperíodo estiver a menos de 12 horas dia, tá certo? Se nós estivermos então em dias mais curtos, vejam, nós temos o crescimento das raízes, porém há a contrapartida de reduzirmos o desenvolvimento da parte aérea. Então, se nós pensarmos, por exemplo, no plantio no mês de maio, o plantio no mês de maio se inicia com um fotoperíodo muito curto, com fotoperíodo pelo menos aí de umas 10 horas. Isso vai favorecer a formação das raízes em princípio, mas a parte aérea não vai se desenvolver a contento. Então pode ser que eu não tenha parte aérea suficiente para ter um estirão de crescimento e um acúmulo de amido mais precoce. Se nós fizermos o plantio em agosto, no entanto, a temperatura está aumentando, o fotoperíodo está aumentando e a partir disso a gente consegue ter um desenvolvimento interessante para a parte aérea e também de forma equilibrada com a raiz, tá certo? Com relação a solos, então, todos vocês já devem ter ouvido falar que a cultura da mandioca é muito mais conduzida na região do Arenito Kaiowá, ou seja, em solos mais areníticos, mas não só o Arenito Kaiowá do Paraná. Nós podemos considerar que no Brasil como um todo, a maioria dos terrenos areníticos, ou seja, aqueles que têm uma maior concentração de areia nas porções minerais do solo, são os solos que recebem a cultura da mandioca. Não porque isso seja ideal para a cultura. A cultura ela aproveita melhor os nutrientes do solo se nós estivéssemos num solo argiloso, tal como um nitossolo, tal como um latossolo com texturas mais argilosas. No entanto, o plantio é feito mais em solos arenosos, primeiro porque a cultura da mandioca ela tem esse aspecto mais marginal frente a outras culturas. Nós destinamos as melhores áreas, por exemplo, para a cultura da soja, para a cultura do milho, para a cultura do trigo, ou até mesmo da cana-de-açúcar. E também porque o que nós precisamos obter da planta são as raízes tuberosas que se encontram na subsuperfície do solo. Então, para que o arranquio seja favorecido, logicamente que é mais interessante que nós possamos trabalhar em solos mais arenosos, né? Mas o ideal seria um solo mais de textura média, que apresente uma CTC mais favorável, uma saturação de bases por volta de 50% até 70%, isso seria mais interessante. Há um problema com solos bastante argilosos, que seria o outro extremo do caso, né? Se nós estivermos trabalhando com solos com ampla atividade de argila, são solos
que tem argilas expansivas, isso vai promover uma espécie de contração sobre as raízes. É como se as raízes estivessem pressionadas o tempo todo por conta dessas expansões contínuas de argila do solo. Isso pode favorecer a formação de raízes tortuosas, o que para a mandioca de mesa não é algo muito interessante, e também pode promover pequenas rachaduras, pequenas fissuras nos tegumentos da raiz tuberosa de mandioca. Isso é perigoso porque a raiz tuberosa de mandioca é basicamente formada por amido, e este amido pode servir sim de alimentação para uma série de fungos e bactérias do solo, principalmente Fusarium, Phytophthora, Pythium, que vão promover as podridões das raízes. Com relação à topografia, a mandioca deve ser plantada em terrenos planos ou levemente ondulados, se nós pensarmos na questão da mecanização do plantio e até mesmo da colheita. No entanto, há a possibilidade da gente trabalhar com declividades um pouco maiores que estas que vocês estão vendo, que é de 10%. É interessante que sejam utilizadas práticas conservacionistas no plantio da cultura da mandioca. É muito comum que nós vejamos nas áreas de produção o preparo convencional, para que o solo seja descompactado nas suas camadas superficiais e até mesmo nas subsuperficiais, levando-se em consideração que as raízes tuberosas de mandioca elas podem se aprofundar até 50, 60 centímetros, dependendo do caso. Então, qualquer compactação nestas camadas de solo podem ser prejudiciais para a conformação da raiz. Não tanto para a tuberização, mas muito mais para a conformação dessas raízes. Uma vez que nós fazemos, então, o plantio convencional, o solo está exposto, podemos ter chuvas. As chuvas sobre esse solo, elas são benéficas quando elas são chuvas mais fracas, porém, quando elas são chuvas mais fortes, elas podem promover a desagregação do solo nas camadas superficiais. E isso pode promover processos erosivos, seja a erosão laminar, seja a erosão em sulcos e ao extremo a erosão em vossorocas. Então é muito interessante que na hora em que nós fazemos o planejamento do plantio da cultura da mandioca, considerando os seus espaçamentos, nós possamos introduzir nas entrelinhas alguma adubação verde que vai fazer a cobertura desse solo até o momento em que a parte aérea da cultura da mandioca possa se estabelecer em definitivo. Algo que só vamos conseguir a partir do 6º mês do ciclo. Isso é importante, então. O solo permaneceria descoberto até o 6º mês. Por isso que é interessante a gente trabalhar com alguma adubação verde, em especial aquelas espécies as quais nós temos a agregação de algum tipo de nutriente por meio de fixação biológica, por meio de simbiose. Aí nós podemos destacar a questão das leguminosas, que promovem a fixação biológica de nitrogênio, ou algumas outras espécies que podem auxiliar na fixação ou na melhoria da disponibilidade do fósforo, tá certo? A faixa favorável de pH é entre 5,5 a 7, no entanto a mandioca até que suporta faixas de pH um pouco menores, por volta ali de 4,8 ainda é possível se cultivar. No entanto, o pH ideal é 6,5. Não tanto porque a cultura da mandioca exija isso, mas é muito mais pela disponibilidade dos nutrientes ao solo. Vocês aprenderam lá na disciplina de edafologia que o pH do solo influencia na disponibilidade dos macro e dos micronutrientes. E a faixa de melhor disponibilidade de ambos os tipos de nutrientes é por volta de 6,2 a 6,8. Portanto, 6,5 acaba sendo interessante para a cultura por conta da disponibilidade de nutrientes. Já com relação à adubação, pessoal, é interessante que a gente entenda que a cultura da mandioca ela não absorve grandes quantidades de nutrientes. É uma cultura que depende, logicamente, de um processo de nutrição adequado, uma adubação de plantio e adubações de cobertura. No entanto, ela não suporta adubações de grandes quantidades. Até porque, apesar dela ser responsiva à adubação e exportar praticamente tudo aquilo que ela absorve para as folhas e para as raízes, nós devemos pensar que a absorção ela não é tão grandiosa assim. O que acontece é que a cultura da mandioca ela tem, em princípio, todas as suas raízes
chamadas de fibrosas, são raízes que têm a função de absorver os nutrientes do solo, e não são muitas raízes, são poucas raízes, e parte dessas raízes, aproximadamente em torno de 60% delas, vão se transformar em raízes tuberosas. O que isso significa? A partir do momento em que a planta começa a tuberizar, há um acúmulo de amido que nós chamamos de acúmulo radial, ou seja, do centro para as laterais na projeção do diâmetro da raiz, ok? É como se nós tivéssemos o acúmulo sobre a raiz fibrosa original e ao redor dela vão se acumulando os fragmentos de amido, as moléculas de amido, em rede, formando círculos concêntricos. E aí, quando nós observamos a raiz de mandioca tal como ela é, tal como vocês conhecem, nós enxergamos somente aquela parte branca que é a polpa. Aquilo é o amido. Só que bem no centro da raiz vocês enxergam aquela fibra, que é justamente aquela fibra que nós tiramos no momento em que nós cozinhamos a mandioca. Aquela fibra lá é difícil até de morder. Aquilo era a raiz fibrosa primordial, que, na medida em que nós temos a tuberização da cultura da mandioca, a partir do terceiro mês da cultura, portanto, aquela raiz vai perdendo aos poucos a capacidade de absorver as reservas do solo. Somente aquelas raízes que ficam fibrosas até o final é que vão permanecer com essa absorção. Então, por conta disso, embora a cultura seja responsiva, a absorção é lenta, ela não absorve grandes quantidades de nutrientes. Dá-se grande destaque, logicamente, para o nitrogênio e para o potássio, dos macronutrientes, e também sendo macronutriente, mas não com tanto destaque assim, o enxofre, levando-se em consideração que o enxofre é um dos nutrientes responsáveis pela formação das defesas naturais da planta. É algo que eu vou comentar com vocês mais à frente, ok? Em termos de raízes, são destinadas à produção de farinha, fécula e outros produtos, conforme vocês já conhecem. E com relação à parte aérea, as manivas e folhas são utilizados para novos plantios, respectivamente. A questão da maniva e as folhas para alimentação humana e animal. Nós podemos produzir silagem, inclusive, com essas folhas de mandioca. E as manivas elas são utilizadas para replantio. Maniva, para quem não se lembra, é um segmento de caule. O caule da cultura da mandioca é um caule ereto, preenchido por uma série de gemas que se encontram na parte superior da projeção do pecíolo, no caule. Significa dizer, então, que o caule em si ele tem uma variedade de gemas que podem produzir a parte aérea e as raízes, dependendo da forma como ela for plantada. Nos próximos vídeos vocês verão com mais detalhes, nós vamos tentar ilustrar isso, tá certo? A maniva é um segmento de caule, entre 15 a 25 centímetros. Nós não plantamos o caule inteiro. Na medida em que nós chegamos ao final do cultivo, nós cortamos o ponteiro, cortamos a base ela contém as raízes tuberosas que nós aproveitamos para o nosso consumo, e o que sobra do caule é segmentado em partes iguais, como eu disse, de 15 a 25 centímetros, para que nós possamos aproveitá-los como manivas, como material propagativo para a formação das novas áreas de produção. E as folhas, além de serem utilizadas para alimentação animal, podem ser muito bem utilizadas para alimentação humana. Alguns pratos típicos, como o tacacá e o tucupi, são pratos vindos, ou feitos, melhor dizendo, a partir das folhas da cultura da mandioca. Bem, ainda com relação à adubação, só para vocês terem uma ideia do quanto que nós podemos exportar, o quanto que nós podemos extrair do solo para que nós possamos produzir 25 toneladas por hectare de raízes, mais a parte aérea da mandioca. Aí vocês podem se perguntar, mas professor, a produção de 25 toneladas por hectare é uma produção modesta, é uma produção elevada ou uma produção baixa? Eu diria para vocês que é uma produção bem modesta, não é uma produção elevada não. Tá? Uma produção mais elevada poderia atingir por volta de 50 toneladas por hectare, 70 toneladas por hectare. As extrações são essas que se encontram na tela. Nós extraímos por volta de 123 kg de nitrogênio, 27 kg de fósforo, 146 de potássio, comprovando para vocês então que a importância maior está relacionada a nitrogênio e a potássio,
46 kg de cálcio, 20 kg de magnésio. Em termos de ordem de uso de nutrientes, o potássio ele está à frente do nitrogênio. Isto se deve ao fato de que nós não estamos lidando com uma cultura que é uma cultura gramínea, ela é uma cultura euforbiácea, da família das euforbiáceas. Então, é uma cultura que tem por padrão ter uma translocação muito forte de nutrientes básicos e de solução do solo para fotoassimilação, para processamento nas folhas, e em contrapartida, a partir do floema, nós temos o trânsito de moléculas maiores, amilose e amilopectina, que são subunidades que formarão o amido lá na raiz. Como essas subunidades elas são mais longas quimicamente falando, nós precisamos de um carreador, de um transportador. E esse transportador é o potássio, que se liga às moléculas de amilose e de amilopectina, neutralizando as suas cargas, que majoritariamente são cargas negativas. Se eu não tivesse esse isolamento por conta do potássio, essas moléculas ficariam muito lentas, elas não teriam uma translocação muito evidente, muito rápida. E isso faria com que o acúmulo de amido se desse nas folhas, o que seria algo muito esquisito. Deste modo, com o potássio agindo como um carreador, neutralizando essas cargas negativas, a molécula em si ela consegue ter uma passagem muito mais fácil dentro das células do floema, seja por simplasto, geralmente é o simplasto. Então a gente consegue translocar essas subunidades para a raiz, e na raiz a amilose e a amilopectina se arranjam em forma de rede e formam a polpa crua da raiz, conforme vocês já bem conhecem, ok? Em termos de épocas e modos de aplicação, tanto dos adubos como do calcário, tá? Com relação ao calcário, é interessante que nós façamos a aplicação antes do plantio, por volta de uns 2 a 3 meses antes do plantio, levando-se em consideração o tempo de reatividade desse calcário. Esse tempo de reatividade vai de acordo com o seu poder de reatividade, que é o PRNT. Esse PRNT é uma grandeza. No geral, comercialmente falando, nós temos calcários que têm o PRNT 70 até o PRNT 100, e quanto mais próximo de 100, a granulometria é mais fina, portanto a reatividade é maior. O que nós devemos entender é o seguinte: se nós aplicarmos um calcário de alta reatividade, no máximo em um mês o pH do solo será corrigido, a acidez será corrigida. No entanto, nós devemos pensar que todo o processo de calagem pode promover uma alteração nas cargas dos colóides do solo, momentânea, que vai fazer com que tais partículas, tais colóides, eles tenham uma repelência entre si. Então o solo ele vai ficar mais predisposto a processos de desagregação particular, o que pode levar a erosão em consequência. Por conta disso, se nós pensarmos no plantio da cultura da mandioca no mês de maio, acaba sendo interessante a gente trabalhar com um calcário de PRNT um pouquinho mais grosseiro, por volta de 80, e claro, corrigindo este solo por volta do mês de fevereiro, do mês de março, que são meses ainda chuvosos. A chance então de eu ter uma desagregação das partículas do solo é um pouco menor por conta da granulometria do calcário. No entanto, se eu pensar em fazer esse plantio por volta de agosto, setembro ou até outubro, aí eu tenho que pensar num calcário de reatividade um pouco mais rápida, para que o pH seja consertado antes da época chuvosa, ok? A incorporação deve ser feita por volta de 20 centímetros ou mais e, como eu disse, entre 2 a 3 meses antes do plantio. É interessante também evidenciar a necessidade da gessagem agrícola, claro, mas isso mediante ao estudo da fertilidade em subsuperfície. No caso da cultura da mandioca, se vocês fizerem algum tipo de amostragem estratificada, vai ser interessante que vocês façam ali por volta de 30 centímetros até 60 centímetros. A primeira amostragem deveria ser feita de 0 a 20 e a segunda amostragem de 30 a 60 centímetros. Lembrando que o gesso ele não altera o pH do solo. O gesso funciona muito mais como um carreador de nutrientes que se encontram na superfície. E o mais indicado é você fazer a aplicação do gesso após o calcário, por conta da correção de pH e da melhor disponibilidade dos nutrientes na superfície.
Primeiro aplica-se o calcário, depois vem o gesso. Ou até que se admite o uso do gesso ao mesmo tempo do calcário, pois o calcário, ou melhor, o gesso vai fazer o carreamento do calcário para a subsuperfície, e aí sim eu tenho uma correção de pH naquela região. E em termos de adubação fosfatada, para que a gente possa finalizar o raciocínio desta primeira aula online, nós nos utilizamos muito mais do superfosfato simples e do superfosfato triplo, porque eles também carregam consigo um pouco de nitrogênio. E claro, é interessante que o fosfato que forma a base do superfosfato, ele tenha origem como termofosfato, seja um fosfato termicamente tratado para que a sua disponibilidade seja mais rápida para a cultura da mandioca. Na cultura da mandioca nós temos uma certa dificuldade na absorção de fósforo, embora nós não tenhamos muita exigência, por conta dos produtos químicos não terem essa biodisponibilidade tão rápida. É interessante também afirmar que no que tange ao fósforo, nós temos a possibilidade de ter associação simbiótica com micorrizas arbusculares, parecidas com aquelas do milho. Elas vão melhorar a disponibilidade do fosfato que se encontra no solo, mas é interessante que nós procedamos à aplicação de fontes químicas que sejam mais biodisponíveis desde já, que sejam mais fáceis de serem assimiladas, principalmente se forem tratadas termicamente. E uma outra questão, a gente deve trabalhar muito mais com superfosfato simples, porque ele também tem enxofre, claro, dependendo da sua formulação, mas na maioria dos casos o enxofre é presente e o enxofre, como eu disse, faz parte das defesas naturais da planta, ok? Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula de hoje. Nós elucidamos a vocês todas as questões ligadas à implantação da cultura da mandioca, levando-se em consideração fatores climáticos, fatores topográficos, a questão da altitude e até mesmo o preparo do solo para que nós possamos trabalhar com a cultura da mandioca. Além disso, nós fizemos uma breve caracterização da cultura em si, levando-se em conta os aproveitamentos que a cultura da mandioca possui. Espero que você tenha gostado, mas se lembre, a aula não acaba aqui. Nós estamos no fórum e da mesma forma você tem algumas atividades complementares para executar, como por exemplo, a leitura dos materiais complementares que já se encontram presentes no seu estúdio, além de todo um processo de construção do conhecimento que você está fazendo junto aos seus colegas, considerando a troca de informações sobre a cultura. Espero que você tenha gostado e eu espero você na nossa próxima aula, quando nós continuaremos a discutir sobre este mundo das agriculturas, levando-se em consideração a cultura da mandioca. Um forte abraço e até lá!